Pais queridos, da parte de Deus, estamos aqui para mais umas das lições da nossa escola bíblica dominical, da revista Palavra e Vida, a lição número 2, quando diz o título, José, quando a adversidade é a injustiça. Nós vamos aprender, na luz da Bíblia, é claro que é a palavra de Deus, um pouco sobre a injustiça contra um homem de Deus e depois Deus o honrando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus de eterna bondade, Deus santo, Deus tremendo, Deus que tem nos protegido, caminhado ao nosso lado, tem nos dado a tua graça, tem nos feito, ó Deus, andar em caminho cada dia mais a nossa salvação. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque estou estudando a tua palavra e, ó Deus, que tu possa completar no coração dos irmãos que estarão ouvindo essa live e vendo para um melhor entendimento. Continue abençoando a nossa igreja Batista no Parque Calabouço, pastor Charlie, ali no seu ministério e toda a sua liderança. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar aqui estudando um pouco sobre a história de José do Egito. O que nós aprendemos com o sofrimento daquele homem, daquele jovem, daquele rapaz. Nós aprendemos em meio a isso tudo a injustiça com qual foi feito com aquele jovem. Aquele jovem filho de Jacó, e aqui o autor da revista aqui diz que ele era tão amado pelo seu pai que ele estava na condição de primogênito, mas ele não era o primogênito. Ele era filho de Raquel, a esposa que Jacó muito amava, e ele tinha um carinho muito especial pelo seu pai, porque José ele era muito correto com seu pai, né? E ele relatava tudo que seus irmãos faziam no campo, e isso trazia um certo ciúme da parte dos seus irmãos para com José. E em meio a isso tudo, José também era um jovem sonhador. Ele era um jovem muito temente a Deus, um jovem tranquilo, um jovem calmo. E isso despertava um certo ciúme dos seus irmãos para com José. E eles reuniram em meio àquela inveja, até pela vestimenta de José, uma vez que Jacó mandou fazer uma túnica especial para José, uma vestimenta especial, diferente, que era geralmente mais parecido com quem estava no palácio, né? Mas os seus irmãos se atentaram contra José, contra a vida de José, e quiseram matar a José, porque José interpretava sonhos, sonhava, dizia que ele ia ser, num dos seus sonhos, ele relatou para os seus irmãos e enfureceu mais os seus irmãos, né? Quando ele falou que 12 estrelas se curvavam diante dele. E aí os seus irmãos juntaram, querendo matar José e falar para os seus pais que um bicho do campo feroz tinha dilacerado José. Tanto é que levaram a roupa de José cheia de sangue para o seu pai. E o seu pai chorou muito, pensando que realmente tinha acontecido isso, mas na verdade não aconteceu. Eles venderam José para uma carruagem do Egito que estava passando na terra, e aquela carruagem estava comprando escravos, e eles venderam José. E o dono de José
passou a se chamar Potifar, uma pessoa influente no Egito, rica, influente dentro dali da dinastia ali de Faraó. E José passou a morar dentro da casa de Potifar. E Potifar falou para José: olha, você vai tomar conta de tudo aqui em casa, né? Você vai tomar conta de tudo aqui em casa. Só não podia tocar na mulher de Potifar. Queridos, eu quero dizer que em meio àquela injustiça, mais outra injustiça, a mulher de Potifar começou a sediar José, querendo ter relações íntimas com José. Mas aquele jovem temente a Deus não caiu na graça daquela mulher e ela começou a assediá-lo a ponto de tocar nele e puxar ele para dentro do seu quarto, mas mesmo assim ele resistiu e ela puxou a roupa de José e ficou com a sua roupa na mão e denunciou José, dizendo que ele a tinha forçado contra ela. Mais uma injustiça. Aí Potifar colocou José na prisão. Queridos, como servo de Deus, às vezes nós não entendemos certas coisas. Mas o autor aqui foi tão claro quando ele diz assim, ó: quando outros atentarem mal contra você, lembre-se de que eles são apenas ferramentas de Deus. Parece uma coisa fora, né? Mas eram ferramentas de Deus para poder José, para poder o nome de Deus ser honrado ali, naquela prisão. Mas voltando um pouquinho antes, a Bíblia narra, no mesmo capítulo, que José tomava conta das coisas de Potifar com muita excelência, a ponto de a casa de Potifar ser uma casa próspera, porque ali estava um Egito, ali estava um israelita servo de Deus. Então José, fazendo aquele serviço dentro da casa de Potifar, estava trazendo prosperidade para a família de Potifar. Mas infelizmente, a injustiça da mulher de Potifar fez com que José saísse da casa dele e fosse encerrado na prisão. Agora nós vemos ali na prisão também que José começa a interpretar sonhos e as pessoas e o Espírito de Deus com muita excelência na vida de José. E ali tinha copeiro mor na prisão e também outro. E ele teve um sonho e disse assim: olha, um vai morrer e o outro vai sair da prisão. E assim o que aconteceu. E em meio àquela injustiça, José jamais deixou de ser temente a Deus e ajudar as pessoas ali no presídio e fazer serviço braçal no presídio. E tudo que ele fazia ali era excelente, porque era para a obra de Deus. Isso aí nos traz uma lição muito grande. Às vezes nós não estamos aonde nós desejávamos estar, até profissionalmente, ou até no nosso ministério, até na igreja, né? Mas mesmo assim nós não devemos deixar de fazer as coisas de Deus com excelência e com vontade, né? Às vezes nós reclamamos tanto, achamos que somos injustiçados pelo aquele emprego que nós não temos, que poderíamos ganhar mais, mas não vamos deixar baixar a guarda. Vamos fazer tudo quanto vier em nossas mãos, vamos fazer conforme a nossa excelência, a nossa força, conforme a vontade de Deus, para nós despertarmos nas pessoas que nós somos servos de Deus, que nós não somos murmuradores. E assim era a vida de José. Tá? Assim era a vida daquele grande homem de Deus. E aí, aquele copeiro que não foi enforcado foi trabalhar no palácio de Faraó.
Em uma determinada noite, olha como que Deus faz as coisas. Em uma determinada noite, Faraó teve um sonho. Na interpretação do sonho e naquela, naquele sonho existia 7 vacas gordas e 7 vacas magras que estavam saindo do Nilo. E aí a Bíblia fala que ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Aí já é a mão de Deus agindo em meio à justiça. São ferramentas de Deus, como diz o autor aqui. Queridos, e a Bíblia fala que colocaram uma roupa especial e aquele homem que ora estava preso com José lembrou de José. Depois de 2 anos José está preso. Seria um motivo muito grande para José reclamar daquela situação. Mas aquele homem lembrou, olha, lá na prisão tem um hebreu. E ele interpreta sonhos vindos de Deus. Colocaram uma roupa de José, ele se apresentou a Faraó. E ele interpretou aquele sonho de Faraó, que seria 7 anos de fartura e 7 anos de fome, de não fartura. E assim aconteceu. Faraó passou a honrar José e colocou ele como segundo homem mais poderoso daquela terra. Aí nós já vamos ver o quanto Deus honra quando você começa a fazer tudo por excelência. E José passou a ser governador do Egito. Agora, o interessante que nós vemos nisso aqui, antes de nós entrarmos nesse mérito de governador do Egito, é que José, em momento algum, ele deixou de perdoar os seus irmãos. Ele entendeu de Deus, de que ele precisava ir para o Egito para mostrar o verdadeiro Deus, mesmo no meio da injustiça. Nós devemos olhar desse lado. Mesmo no meio da tempestade, que é inevitáveis em nossas vidas, nós devemos louvar e exaltar o nome de Deus. Né? É como aquela oração de Abacuque. Ainda que a figueira não dê seu fruto e não floresça, todavia eu me alegrarei e exaltarei o nome do Senhor Deus, porque meu Deus é a minha força. Assim José fez. Queridos, eu quero dizer também que José não tinha sido preparado para ser governador do Egito. Olha só que situação. José não tinha sido preparado para ser governador do Egito, mas Deus o honrou. E aquela terra do Egito começou a prosperar, ao ponto de José comprar até as outras terras em volta ali para Faraó. Quando o homem de Deus, ele se coloca na brecha, ele se coloca na presença de Deus, Deus faz maravilha em sua vida. E até o nome de Deus é honrado. E a Bíblia fala que José começou a ser conselheiro, primeiro conselheiro de Faraó. Ele aconselhava Faraó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar dessa vinha, tem que guardar nos celeiros, tem que fabricar mais celeiros, né? E José começou a administrar de uma forma muito especial, ao ponto daquela nação crescer muito e ser reconhecida pelo mundo todo, como foi a nação do Egito. Ali estava um israelita, servo de Deus. Agora nós vamos ver, queridos, que em meio a essa luta toda que José passou, né? Em meio a essa reviravolta toda, em meio a essa injustiça toda que José passou, era natural que ele sucumbisse, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Deus o honrou.
Deus honrou. E José teve um cuidado muito grande de saber, no momento certo, fazer as coisas certas, não se voltar para o pecado, como foi proposto pela a mulher de Potifar. Não se envolver em iguarias de outros deuses, porque no Egito tinha muitos deuses, mas ele se manteve firme, fiel ao nosso Deus poderoso. Isso eu quero dizer que em qualquer lugar onde nós estivermos, nós temos que ser um missionário de Cristo, levar a palavra de Deus a todos, aonde estivermos. Esse foi um grande, como dizem, um grande legado, uma grande lição que José deixou, José do Egito deixou para aquele povo ali. Aí nós vamos ver que a injustiça, ela faz parte da vida do crente. Algumas versões bíblicas falam que o mundo nos odeia, né? E no Novo Testamento fala que os humilhados serão exaltados. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar o mundo e de uma forma até um pouco semelhante como a de José. Ele foi humilhado, mas depois ele foi exaltado. E aí eu comecei a estudar essa lição e comecei a pontuar algumas coisas, algumas características semelhantes entre José do Egito e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim, o que eu pontuei: José foi acusado por um crime, Jesus foi acusado de blasfêmia. José era o mais amado do pai. De Jesus, o pai declarou: este é meu filho amado, né? Voltando isso aqui, José era o mais amado do pai dele, Jacó. E Jesus declarou: este é o meu filho amado. Então, algumas das semelhanças. José predisse sua glória futura. Jesus predisse que o veriam sentado à direita do Pai. Né? José predisse quando ele falou do seu sonho com seus irmãos, né? né? Como depois dos capítulos ali à frente, os seus irmãos realmente vão se render a José, uma vez que na terra de Israel a fome chegou até lá também. Eles tiveram que ir no Egito para comprar comida. E o interessante disso tudo é que José não vendeu comida aos seus irmãos, ele deu comida aos seus irmãos. Ele deu. José não pagou o mal com o mal. Mais à frente, nos outros capítulos, os irmãos vão ver isso. Né? Ele encheu os sacos de comida para os seus irmãos. Né? Ele já tinha no seu coração leve, né? Não era mais tenebroso, não estava mais com os olhos maus, porque a Bíblia fala que se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então já tinha acabado aquilo. Os irmãos de José conspiraram contra a sua vida. Olha outra semelhança entre José e Jesus. Os fariseus e mestres da lei tramam a morte de Jesus. José é vendido por 20 moedas de prata, né? Jesus é vendido por 30 moedas de prata. As roupas de José ficaram tintas de sangue. As de Jesus humilharam com uma morte sangrenta numa cruz. Eu já falei antes que a roupa de José ficaram cheia de sangue, mas eles mataram um animal
e apresentaram a roupa de José, seu pai, como se José tivesse sido morto por um animal. Mas o Cordeiro de Deus não. Realmente ele foi morto na cruz. E de uma morte sangrenta numa cruz, né? Realmente ele morreu para nos salvar. José é condenado por Potifar, sem que ninguém o defenda. Jesus também é condenado sem que ninguém tome sua defesa, né? Jesus também não teve defesa também. É isso? José sofre em silêncio. Jesus sofre todos os tormentos sem abrir a boca. Eu também já falei que José foi para a prisão, mas de momento algum ele blasfemou contra Deus. Foi um jovem fiel, entendendo que o melhor de Deus estava para vir na vida dele. Jesus, entre dois criminosos, prevê a morte. José, entre dois criminosos lá na prisão, prevê a morte de um e a elevação do outro. O outro foi trabalhar no palácio, o outro morreu enforcado. Jesus, crucificado entre dois ladrões, prediz a um que estará no palácio, no paraíso, e o outro morre na impenitência. Ou seja, preferiu a morte, né? E o outro, Jesus falou, vai estar comigo no paraíso. Então são semelhanças. José fica 3 anos na prisão. Jesus permanece 3 dias no túmulo. José chega à glória depois do sofrimento. É preciso que o Filho do Homem sofra para entrar em sua glória. José é feito senhor na casa de Faraó. Jesus é chefe de toda a igreja, de todas as criaturas, né? Então há essa semelhança. Só tem uma diferença. Entretanto, José do Egito reconquistou a benfeitoria de seus irmãos e não foi morto por eles. O que nos faz ver que a maldade dos fariseus e mestres da lei que mataram nosso Senhor era muito maior do que a maldade dos irmãos de José. Entretanto, José do Egito reconquistou o bem de seus irmãos e não foi morto por eles. O que nos faz ver que a maldade dos fariseus e mestres da lei que mataram nosso Senhor era muito maior do que a maldade dos irmãos de José. Mesmo depois do nosso Senhor ter ressuscitado, os fariseus fizeram de tudo para que o fato ficasse oculto, pois não tinham se convertido, mas também a salvação que o nosso Senhor trouxe a seus irmãos é infinitamente maior e melhor do que a de José do Egito. Então podemos ver aí que mesmo em meio às injustiças que sempre vai ter em nosso meio, principalmente contra o povo de Deus, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a cada irmão e completar no coração dos irmãos a sua palavra.